Bom dia para você que está em casa, nós já estamos no ar com o seu estilo de vida e hoje a gente vai começar conversando sobre as nossas redes sociais, sim, mas antes disso eu gostaria de mandar um feliz aniversário para o Samuel, inclusive falando sobre ele nas nossas redes sociais, vocês encontram um vídeo. O Samuel é aquele menino, para quem não lembra ou para quem não acompanhou, é aquele menino do Facebook, aquele menino da nossa fanpage que a gente jogou, um videozinho dele dizendo que ele queria ser repórter agora e ele produziu lá uma reportagenzinha no bairro dele com um amigo, procurando alguns cachorros. E aí, se você quiser conferir o vídeo do Samuel, é só você dar uma olhadinha lá na nossa fanpage também, que já está disponível para vocês. Samuel foi um dos nossos telespectadores assíduos que descobriu o estilo de vida e agora a mãe dele diz que ele todos os dias assiste ao estilo de vida quando ele começa. Já está lá preparado assistindo, então com certeza ele já está sentadinho lá no sofá dele assistindo e é por isso que eu gostaria de mandar um beijo para você, Samuel. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada por você assistir a gente todos os dias e nós esperamos que você realmente consiga realizar todos os seus sonhos, inclusive o de ser repórter. Então, um feliz aniversário para você, muita saúde, muito amor e a gente gosta muito de ter telespectadores mirins também, assim como você. Mas para você que está em casa, que também quer saber um pouco mais da nossa fanpage, é só acessar www.facebook.com/estilovida, já passou um pouquinho para você e você pode ver que dá para acompanhar todo o nosso conteúdo através das nossas redes sociais. Mas só existe a fanpage, Isabelle? Só existe o Facebook? Eu não tenho Facebook. Claro que não. Existe também a opção para você que gosta do Instagram, @estiloamazonsite, você também consegue nos acompanhar. Mas além disso, para você que já está acostumado com a gente, sabe que consegue conversar com a gente diretamente através do nosso número de telefone, que é o 98111-4052. Inclusive, você já pode começar a mandar as suas perguntas ao vivo, nós vamos responder também tudo aquilo que vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, que se vocês não sabem ainda, eu digo que é vinho. É isso mesmo, algumas pessoas gostam de degustar, outras pessoas se tornam especialistas em vinho. Será que o vinho realmente faz bem para o coração? É isso que o Dr. Abacuque Val, cardiologista, vai contar pra gente. Se é verdade, se não é verdade, se é um mito. As pessoas normalmente dizem que bebem o vinho justamente por isso. Será que isso é uma desculpa? É isso que nós vamos descobrir hoje. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão gostoso que é o vinho, né? E o senhor já confessou que é amante dos vinhos também, né? Gosto muito de tomar um vinho. Ele tem o seu momento certo. Então, é verdade ou não é verdade que o vinho faz bem para o coração? Olha, tudo é uma questão de quantidade, né? Aliás, como tudo nessa vida, né? Há um ditado que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é tão somente a dose. Quando nós falamos de vinho, se ele for tomado em doses razoáveis, e nós vamos depois conversar o que são doses razoáveis, ele de fato vai ter um efeito benéfico no coração, sim. Para fazer bem, esse vinho precisa ser alcoólico ou não? Então, quer dizer, a gente ouve que faz bem para o coração e tudo mais, o senhor está dizendo que realmente faz, dependendo da quantidade, mas o que faz bem é a uva ou seria o vinho, enfim, já com álcool mesmo e completo? Há dois lados a serem observados. Primeiro, que é um lado que a gente tem muito cuidado para falar para o paciente, é de que o álcool tem um efeito benéfico no coração. Também é uma questão de dose, né? Há uma liberação de substâncias, dentre elas uma substância chamada interleucina, que é anti-inflamatória e que vai ter um poder muito interessante na parede dos vasos. Então, em pequenas doses, este álcool que está no vinho é benéfico. Mas tem também outras substâncias que estão presentes na casca da uva e que vão trazer um efeito adicional positivo no sistema cardiovascular. Mas você me pergunta, essa uva, ela tem que estar com o álcool presente para fazer um benefício? Não. Se você tomar suco de uva, também estará tendo o efeito dessas substâncias benéficas no próprio suco da uva e vai ser positivo para o coração também. No caso, esse suco de uva deveria ser concentrado ou pode ser qualquer tipo de suco de uva? O importante é a presença da uva, né? Essas substâncias às quais nós nos referimos são as chamadas procianamidas e o chamado resveratrol. São duas substâncias que estão presentes não só na semente da uva, como também na casca.
E como o suco de uva utiliza a fruta, ele tem também essas substâncias. A questão é que no vinho, pelo próprio processo de fermentação pelo qual ele passa, há uma concentração maior dessas substâncias, por isso talvez um benefício um pouco maior. Em relação à quantidade, que ainda é um tabu, talvez, né? As pessoas dizem que é um cálicezinho, normalmente a gente escuta isso, um cálice de vinho por dia, mas o que é um cálice? O que significa um cálice? É uma xícara? Normalmente as pessoas não têm um cálice em si em casa, né? Então, como a gente pode balancear essa quantidade de uma forma correta? Qual é a periodicidade que isso pode ser consumido também? Essa é uma questão muito relativa, né? Na verdade, o cálice não é a expressão mais correta, porque normalmente os vinhos que a gente toma em cálice são os vinhos do Porto, que tem um teor de álcool mais intenso, são chamados vinhos fortificados. O vinho normal, o vinho de mesa que se toma, uma taça, em média, seria uma medida mais fácil de dizer. Não adianta nós falarmos em 20 gramas, em 30 gramas, que no dia a dia você não vai dosar isso. Então, uma taça diária, ela é uma dose bastante razoável para trazer o benefício cardiovascular, sem trazer o malefício do álcool em outros sistemas do nosso organismo. E a partir de que idade as pessoas podem consumir esse vinho, né? Quando a gente fala de saúde, enfim, 12 anos, 11 anos, a criança, esse benefício também é presente na vida da criança, também pode fazer bem para a criança ou para o adolescente, enfim. A partir de quando a gente tem a certeza que a gente pode inserir isso na nossa alimentação? Nós nunca iríamos advogar o uso do vinho para as crianças, né? Na verdade, após a faixa da meia-idade, né? Após os 30, 35 anos, você deve estar com 18, 19, ainda está longe de chegar a isso, mas aí a partir da meia-idade, o vinho passa a ser olhado com esse quê de benefício cardiovascular, porque é quando os fenômenos ateroscleróticos vão se desenvolver. Essa questão do vinho, ela vem do chamado paradoxo francês, quando se percebeu que aqueles povos que estão ali na França, em torno do mar Mediterrâneo, que tem uma alimentação muito rica em queijos, muitos são tabagistas, são sedentários, mas que tinham um índice menor de doença cardiovascular. E se procurou verificar o porquê disso e se observou que a dieta e o uso costumeiro do vinho é que trazia essa proteção cardiovascular. Daí se começou a pesquisar mais o vinho e se percebeu que ele de fato protege esse sistema. Então, a partir da meia-idade, talvez se possa passar a olhar o vinho já não só como prazeroso, mas como também benéfico para a saúde. Em relação a esses acompanhamentos, não adianta a gente tomar um cálice, enfim, a taça, simplesmente para fazer bem, enfim, por causa dos benefícios, e você utiliza de acompanhamento certos alimentos ou certos petiscos, né, que a gente costuma chamar, que podem até fazer muito mais mal do que outras bebidas que seriam utilizadas nesse momento. É verdade, o conceito de saúde ele nunca vai estar baseado num ponto só. Eu estou tomando vinho regularmente, eu estou protegido. Não, e voltamos àquilo que a gente sempre costuma dizer. É preciso uma dieta balanceada, com pouco sal, com o mínimo de gorduras nessa dieta, e é preciso uma atividade física regular, um controle do peso. Tudo isso é esse conjunto de medidas que vão trazer a longevidade para a pessoa. E ao mesmo tempo existe essa questão também de, por exemplo, faz bem para o coração, mas será que faz mal para alguma outra parte do nosso corpo? É benéfico para todo o corpo ou é benéfico só para o coração? Então, até que ponto isso é interessante, né? Exato. Aí nós voltamos à questão do álcool que está presente no vinho, né? Os excessos alcoólicos. E observe que beber álcool em grande quantidade todos os dias, ou aquele indivíduo que diz, eu passo a semana inteira sem beber, mas quando chega no sábado e domingo ele bebe o dia inteiro, em ambos os casos o efeito é danoso. E nós estamos falando desde os mais simples, doença hepática gordurosa não alcoólica do fígado, que pode levar à hepatite, que pode levar à cirrose, a própria cirrose em si, a pancreatite também que o álcool pode causar,
a acentuação de distúrbios psiquiátricos, o aumento dos triglicérides, que são as gorduras no sangue, tudo isso, o álcool em uma dose maior pode trazer esses malefícios ao organismo. Então, a questão é cautela, a questão é prudência no uso do vinho, aproveitar o que ele tem de bom e não usar o que tem de ruim. E dentro disso também é importante a gente salientar que os vinhos são diferentes. Então, quer dizer, talvez um tipo de vinho seja melhor do que outro. Uma pergunta que sempre surge: pode ser vinho branco e vinho tinto? Não faz diferença? O vinho branco também terá essas substâncias, só que numa concentração menor. Então ele também é benéfico. O vinho tinto tem uma concentração maior, principalmente do resveratrol, que é antioxidante, que inibe a deposição de gordura nos vasos, que dilata os vasos, trazendo a melhora da pressão arterial. Existem algumas doenças também, algumas situações, né, em que o vinho não é indicado. Por exemplo, se eu tiver a doença hepática alcoólica, que era até o que a gente estava comentando já, o vinho não é indicado para mim. E se eu tiver também a cirrose hepática, também não é indicado. As duas são mais ou menos a mesma coisa? Se diferenciam em alguma situação? Como acontece? Uma pode levar a outra. A cirrose seria o estágio final da doença hepática, né? Qualquer doença hepática presente, seja leve ou seja acentuada, nesse caso a bebida alcoólica já estará definitivamente afastada, porque tenderá a piorar. Agora, aquele indivíduo que tem doença de pâncreas também, o vinho ou qualquer bebida alcoólica vai piorar. Então, é preciso conhecer o organismo, e por aí passa a necessidade de avaliação periódica para ver se esse vinho que você vai tomar vai ser realmente benéfico, além de prazeroso. Mas em relação aos cardiologistas mesmo, aos médicos, enfim, quando alguém vai no seu consultório, existe algum caso que o senhor indique o vinho? Que chegue a indicar, porque se eu chegar lá, ai doutor, posso tomar? Tiro uma dúvida e tudo mais. Não, pode tomar numa quantidade, mas será que existe algum momento assim que vocês precisam indicar esse vinho realmente pelos benefícios? Não, eu não diria uma indicação, né? Isso é muito temerário porque a gente não conhece plenamente as pessoas, né? Se pergunta, posso usar? Dependendo do que nós virmos no paciente, a gente pode liberar ou não. Mas indicá-lo como terapêutica, não há nenhum trabalho científico que nos faça agir dessa forma. A pancreatite, de que forma que o contato com o vinho pode influenciar na pancreatite? Porque as substâncias, o próprio álcool, ele vai trazer uma piora dos fenômenos inflamatórios do pâncreas. Como o próprio nome já diz, pancreatite, está havendo uma inflamação do pâncreas. E o pâncreas é um órgão único e extremamente importante para o organismo. Não tem um outro que possa fazer o que ele faz. Então, se ele tem esse fenômeno inflamatório já iniciado, qualquer elemento que venha a piorar pode não ter volta depois. Pode ser um quadro que se instale agudamente e leve até o indivíduo à morte. Por isso não vale a pena arriscar. E a úlcera? A úlcera, o álcool, o contato dele com a mucosa do estômago é irritante. E se já há úlcera, significa dizer que já há uma lesão nessa mucosa e que vai piorar no contato com o álcool. Definitivamente esse paciente não pode tomar bebidas alcoólicas. Agora é interessante, aqui está escrito insuficiência cardíaca. Quando a gente foi pesquisar um pouco sobre isso, eu encontrei esse tópico, insuficiência cardíaca. Significa que em determinados casos não é bom para o coração. Então, quer dizer, dependendo da situação do seu coração, pode ser que não seja benéfico. Nós temos duas situações aí. Existe o paciente que já tem insuficiência cardíaca, ou seja, o músculo do coração está enfraquecido e a presença do álcool vai piorar esse enfraquecimento, e existem casos em que foi o álcool que causou esse enfraquecimento, né? Que pode chegar até o paciente necessitar de transplante cardíaco. Então, seja causado pelo álcool ou não, se já há um diagnóstico de insuficiência cardíaca, de que esse coração está enfraquecido e aumentando de tamanho, é o chamado coração grande, definitivamente esse indivíduo não pode tomar nenhuma bebida alcoólica, não é só o vinho não, qualquer uma.
Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta, então não precisa se preocupar. Ainda vamos conversar muito sobre os vinhos. Se eu fosse você, com certeza eu enviava a minha participação para o número 98111 4512. A gente volta já já, não sai daí.